Olá galera, então hoje nós vamos trabalhar racionalização de denominadores, tá? Página 52 e página 53 do livro de vocês, caso queiram acompanhar também a aula pelo livro, tá? Então, gente, o que é essa racionalização de denominadores? Na verdade, nós vamos transformar, né? Na verdade é uma transformação de denominadores onde nós temos raízes no denominador e nós vamos usar uma multiplicação para fazer com que esses denominadores deixem de existir a raiz e eles passam a ser um número racional. Tá? Vamos entender a situação. Então, por exemplo, nós temos aí a expressão inicial, tá? 1 sobre raiz de 3. Então, quando ele diz para a gente o seguinte, que essa racionalização nada mais é do que eu transformar, né, a minha expressão, que é um número irracional, né, no denominador, no número racional, na verdade nós vamos criar um modo com que essa nossa raiz aqui que está no denominador, ela vai ter que desaparecer, tá? Por quê? Quando a raiz ela está no denominador, né, ela torna a nossa expressão aí um número irracional, tá bom? Porque vamos imaginar o seguinte, nós sabemos que a raiz de 3, ela é um número irracional, tá? Se a gente for lá na calculadora digitar raiz de 3 quadrada, raiz quadrada de 3, nós vamos encontrar um número irracional, tá? Um número que não possui um período, tá? Então é impossível a gente escrever ele em forma de dízima periódica. Então, por isso que se torna mais difícil a gente resolver uma situação onde a minha raiz ela está presente no denominador. Então, por isso que nós temos que usar esse método para retirar a raiz do denominador e, consequentemente, tornar a nossa expressão mais simples possível, tá bom? Então, como é que funciona o método? Então, eu tenho aqui, o primeiro exemplo, 1 sobre raiz quadrada de 3. Então, o que é que o método faz? Nós vamos fazer o seguinte, tá? Geralmente, né, nós vamos repetir sempre aqui o nosso numerador. A gente não mexe com ele por enquanto. Vou repetir também o meu denominador, tá? E agora, gente, aqui é o lance. Tá, o que nós vamos fazer? Como eu quero fazer essa raiz quadrada de 3 desaparecer, então eu vou multiplicar ela por ela mesma. Raiz quadrada de 3. Tá? Só o que acontece? Quando eu faço isso embaixo, no denominador, automaticamente eu tenho que fazer isso no numerador. Ou seja, também vou ter que multiplicar aquele 1 por raiz de 3. Beleza? E aí, claro, vamos resolver as multiplicações. Tá? 1 vezes raiz de 3 é só repetir a raiz de 3. Tá? E embaixo o que eu tenho? Eu tenho uma multiplicação de índices iguais. Tá? As raízes possuem o mesmo índice, raiz quadrada. Então, basta repetir e multiplicar os números que estão dentro das raízes. 3 vezes 3 é 9. Pronto. Aí vocês vão dizer, professor, mas você falou que a intenção aqui nessa racionalização é fazer desaparecer a raiz que está no denominador. Calma. O que eu tenho lá embaixo no denominador? Eu tenho raiz quadrada de 9. E a raiz quadrada de 9, todo mundo sabe que é 3. Então, pronto. Agora sim, nós conseguimos racionalizar a nossa expressão. Tá bom? Então, a transformação em que o denominador é um número racional, damos o nome de racionalização de denominadores. Ou seja, quando a gente realiza todo esse processo, que nós encontramos um denominador racional, é o que a gente chama de racionalização de denominadores. Então, antes da gente realizar esse processo, o nosso denominador é um número irracional. Depois que nós fazemos esse processo, nós encontramos um número racional. Tá, gente? E outra coisa, na verdade, esse processo, né, o que ele faz? Na verdade, ele torna a nossa expressão original, a gente encontra uma fração, uma expressão, né, equivalente a ela, ou seja, que tem o seu mesmo valor. Só que a diferença é que, em vez de nós termos a raiz no denominador, ela vai subir para o numerador. Tá bom? Às vezes, em algumas situações, pode acontecer da raiz de cima do numerador ela desaparecer também. Tá? Mas lembre-se, aqui o que nós queremos é fazer a raiz do denominador desaparecer. Tá bom? Então o processo é esse. Tá? Sempre que nós tivermos uma raiz no denominador, quando nós formos racionalizar esse denominador,
multiplicamos ele pela raiz que já está lá presente no denominador. Tá? Vamos aqui para o exemplo 2, que é o mesmo que está no livro de vocês. Tá bom? Então, tá aí. Vamos então mais um caso de racionalização de denominadores. Vamos racionalizar a expressão 5 sobre 3 raiz quadrada de 10. Tá? Então, é o mesmo processo. Como é que eu faço? Vou repetir o meu numerador, tá? Porque eu não mexo com ele por enquanto. Lá embaixo eu escrevo também a minha expressão do jeitinho que está. 3 raiz de 10. Observem que agora nós temos um fator externo, mas não será problema. Por quê? Nós não vamos mexer, nós não vamos trabalhar com o fator externo. Lembre-se que nós precisamos eliminar a raiz que está no denominador. Qual é a raiz que está lá? Raiz quadrada de 10. Então eu escrevo outra raiz quadrada de 10. Eu botei uma raiz quadrada de 10 embaixo. Automaticamente eu lembro que eu tenho que pôr uma também em cima. Tá? Pronto. Resolvo a multiplicação lá em cima. Eu tenho 5 vezes raiz de 10. Tá? Embaixo eu tenho uma multiplicação de raízes com o mesmo índice. Tá? Então o que eu faço? Como possuem fatores externos, eu multiplico primeiro os fatores externos. O da primeira raiz é 3, o da segunda é ninguém, mas existe o número 1. Então, 3 vezes 1 é 3. Vezes, agora eu vou multiplicar as raízes, tá? Lembrando, os índices são iguais, então coloco uma raiz com o mesmo índice das duas, tá? E aí eu multiplico os números que estão dentro delas. 10 vezes 10 é 100. Pronto. Lá em cima o que eu faço por enquanto? Nada. Vamos só repetindo. 5 raiz de 10, tá? E aqui embaixo, galera, o que nós temos? Eu tenho 3 vezes a raiz quadrada de 100, que é difícil demais. É 10. Pronto. Faça alguma coisa lá em cima? Ainda não. Então, repete. 3 raiz de 10. Lá embaixo, nós temos uma multiplicação simples para resolver. 3 vezes 10 é 30. Pronto. Eu posso parar por aqui? Posso. Mas eu tenho que ter a consciência que eu posso simplificar isso aqui. É uma fração. Então, eu posso dividir tanto o numerador quanto o meu denominador por um mesmo número. Nesse caso, pode ser o 5. Eu vou dividir a raiz também? Não. Eu não mexo com a raiz. Tá? Esse fato da simplificação ela envolve apenas fator externo se tiver acompanhando a raiz. Porque se não tiver nenhum fator externo acompanhando a raiz, vocês não podem fazer nada. Então eu só simplifico se tiver alguém acompanhando a raiz, algum fator externo. Tá bom? E desde que vocês possam realizar essa simplificação. Tá? Porque se fosse aqui no caso fosse, por exemplo, fosse 4, eu não poderia. Eu poderia simplificar porque seria par. Tá? Mas aí vocês têm que ficar atentos ao seguinte, será que eu posso simplificar? Tá? Nem todos os casos serão possíveis simplificar. Tá certo? Mas lembre-se, eu simplifico apenas o fator externo, quando tiver. Tá? Então bora lá. 5 dividido por 5 é 1, não vou botar raiz de 10. E embaixo, 30 dividido por 5 é 6. Pronto, resolvido o nosso probleminha. Tá? Então lembre-se, para a gente racionalizar o denominador, nós multiplicamos a raiz que já existe por ela mesma no denominador e também no numerador. Tá? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou resolver algumas questões do exercício que está no livro e aí, claro, vocês mais tarde responderão as demais, tá bom? Baseadas na explicação que eu for dando aqui em cada resolução, tá? Então nós temos aqui a primeira questão. Racionalize o denominador de cada uma das expressões. Então a letra A está aí, gente, simples, simples, simples. As outras também são do mesmo modo. Então o que eu faço? Primeiro, eu já identifiquei que no denominador a raiz é 10. Então eu tenho que eliminar a raiz de 10. Como é que eu faço? Vou repetir o meu numerador. Vou repetir a minha raiz embaixo e vou multiplicá-la por ela mesma. Em cima, no denominador, embaixo no denominador e em cima no numerador. Pronto. O que eu faço? 2 raiz de 10 eu vou repetir. Tá? Como eu falei para vocês, sempre o numerador
vai ser difícil a gente encontrar alguma operação para fazer por ele nesse momento. Então a gente sempre vai repetindo. Embaixo eu tenho uma multiplicação de raízes com o mesmo índice. Então, basta repetir uma raiz, porque todas terão o mesmo índice, tá? Multiplicar quem está dentro dela. 10 vezes 10 é 100. Beleza. O que eu faço agora? De novo, eu vou repetir o meu numerador, tá? Observe que já tem o fator externo 2, tá? E aí embaixo eu tenho a raiz quadrada de 100. É difícil. Nossa, 10. Pronto. A pergunta é, eu posso simplificar essa expressão? Posso. Por quê? Eu tenho o fator externo que é 2, que é par. E eu tenho o denominador 10, que também é par. Então eu posso dividir ambos por 2. 2 dividido por 2 é 1. Sobra apenas a raiz de 10. E embaixo, 10 dividido por 2 é 5. Então a letra A, resolvido o problema. 10, raiz quadrada de 10, aliás, sobre 5. Molezinha, tá? Agora nós vamos para a segunda. A segunda, galera, é o mesmo esquema, tá? Dadas as expressões a seguir, racionaliza os denominadores. O que foi que aumentou? Agora no nosso numerador, no de cima, apareceu um número a mais, tá? E aí nós temos que ter um pouquinho mais de cuidado. Mas vamos lá tentar entender aqui. Então o que acontece? Na letra A, eu tenho aqui 1 menos raiz de 3, tá? Já vou repetindo logo aqui o meu numerador. E a minha raiz embaixo é raiz de 3, então eu vou repetir ela. E aí eu já sei que para eliminar ela, eu também vou ter que multiplicar por 3 novamente, em cima e embaixo também. Tá? Pronto. Agora, galera, o interessante é que, tá? Por que eu coloquei dentro do parêntese? Porque o nosso numerador, ele é aquela expressão, 1 menos raiz de 3. Então, quando eu for multiplicar, eu tenho que multiplicar todo mundo lá de cima pela raiz de 3. Tá? Então, tenham muito cuidado. Se tiver mais de um número no numerador, sempre coloquem dentro do parêntese, tá? Porque aí vocês terão que multiplicar todo mundo por aquela raiz de 3 que está lá fora, tá bom? Então vamos lá. Aplicando aquela propriedade da distribuição que nós já vimos, tá? Então, raiz de 3 vezes 1, moleza? Raiz de 3, não tem segredo, tá? Estou multiplicando todo mundo que está dentro do parêntese por aquela raiz de 3 que está fora, tá bom? Raiz de 3 vezes raiz de 3. Gente, ó, multiplicação de raízes com índices iguais. Repete a mesma raiz, que é quadrada, e multiplica os números que estão dentro das raízes. 3 vezes 3 é 9. Pronto. Lá embaixo, o que eu tenho? A mesma coisa que eu acabei de fazer em cima. Repete a raiz e multiplica os caras que estão dentro dela. 3 vezes 3 é 9. Pronto, já estou posto de resolver a situação. Então, olha só. A raiz de 3, vou só repetir, tá? Menos, qual é a raiz quadrada de 9? É 3. Em cima e embaixo também. A raiz quadrada de 9 é 3. Pronto, galera. Resolvido o nosso probleminha. Então, a nossa expressão final aí é raiz de 3 menos 3 sobre 3. Então, lembre-se. Apareceu mais de um número no numerador. Já coloca o parêntese, porque aquela raiz que vocês vão multiplicar para eliminar que está embaixo, quando vocês colocarem em cima, automaticamente lembre-se de multiplicar todo mundo do parêntese por ela, tá? Porque se vocês multiplicarem só um dos números, aí a expressão estará errada, tá bom? E aí nós vamos para a letra D. Olha só, mesmo esquema. Quem é o meu numerador? Raiz de 3 menos raiz de 2, ó. Tá? Pronto. Lá embaixo, a raiz quadrada de 3. Não é ela que eu quero eliminar? Então, eu vou multiplicar de novo por raiz de 3 em cima. Tá? Também. Então, ó, já tem dois números lá. Já coloca o parêntese e lá fora bota a raiz quadrada de 3. Tá? É assim que a gente tem que fazer. Pronto. Agora eu vou multiplicar todo mundo dentro da raiz, dentro do parêntese, aliás, por
que esse cara que está lá fora. Raiz quadrada de 3, tá? Então, bora lá. Raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3, ó, vocês sabem que é raiz quadrada de 9, tá? Nós já fizemos duas iguais, que a gente já decorou. Menos raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 3. Ó, gente, é o mesmo esquema. Os índices são iguais, então, coloca uma raiz e multiplica quem está dentro. 2 vezes 3 é 6. Acabou. Pronto. Agora eu vou lá para baixo do denominador. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9. Pronto. O que eu tenho que fazer agora? Eu vou resolver as raízes que der para resolver. O que eu não puder, eu não faço nada. Então, ó, raiz quadrada de 9 é 3. Menos. Eu sei quanto é a raiz quadrada de 6. Eu posso até saber se eu pesquisar na calculadora, mas será um número irracional. Então, não vamos nem mexer com ela. Vamos deixar do jeito que está. E lá embaixo, raiz quadrada de 9 também é 3. Então, a nossa expressão final é equivalente, né? A questão é 3 menos raiz quadrada de 6 sobre 3. Tá? Terceira questão. Vamos lá, concentração. Você já aprendeu que isso aqui é uma propriedade. Quando eu tenho uma raiz enésima, né, de uma fração, eu posso separá-la, né, e dar a mesma raiz para o numerador e para o denominador. Foi isso que ele fez, beleza? Nessas condições, racionalize o denominador de cada uma das seguintes expressões. Então, vamos lá fazer o que ele disse. Vou colocar aqui o nosso pincel. Vamos lá. Então, na letra A, eu tenho raiz quadrada de 3 sobre 10. Eu vou usar a propriedade, eu vou separar. Então, ó, todo mundo vai ser raiz quadrada, só que agora cada um fica na sua. Pronto. Primeiro passo foi dado. Agora eu vou aplicar a racionalização. Lembrando, eu quero eliminar a raiz quadrada de 10, né? A raiz do denominador. Então, ó, vou repetir o meu numerador, vou repetir a raiz de 10, e aí eu vou multiplicá-la por ela mesma, em cima e embaixo. Ó. Raiz de 10 embaixo, raiz de 10 também em cima. Certo? O que eu tenho que fazer agora? Poxa, multiplicar. Então, bora lá. Multiplicando, ó. Lembrando, os índices são iguais. Então, eu posso colocar apenas uma raiz e multiplicar quem está dentro dela. 3 vezes 10 será 30. Pronto. E lá embaixo? Lá embaixo eu terei raiz quadrada de 100, né? Porque é 10 vezes 10 é 100. Pronto. E aí, gente, para fechar, molezinha. Olha só o que eu faço. A raiz quadrada de 30, a gente não precisa nem mexer com ela. Vamos deixar do jeitinho que está. Tá? Pronto. E a raiz quadrada de 100 é 10. Então, nosso probleminha da letra A é raiz quadrada de 30 sobre 10. Letra C, mesmo esquema. Ó. Raiz quadrada de 1 meio. Né? 1 sobre 2. O que eu faço? Primeiro eu separo. Ó. Vai ficar a raiz quadrada de 1. E embaixo a raiz quadrada de 2. Pronto. Fazendo a racionalização. Como é que eu faço? Vou repetir o meu numerador. Vou repetir o meu denominador. E aí eu vou multiplicar o meu denominador por ele mesmo, pela raiz dele mesmo, tá? Embaixo e em cima também, tá? Bora lá. Gente, o que eu tenho em cima? Raiz quadrada de 1, raiz cúbica de 1, raiz quarta de 1, raiz quinta de 1 sempre será 1. Então aqui, ó, né, é 1. 1 vezes raiz de 2 é raiz de 2. Não precisa nem ter trabalho de nada. Pronto. E embaixo? É o mesmo índice, então vou repetir a raiz e vou multiplicar quem está dentro. 2 vezes 2 é 4. Pronto. Então, ó, repete a raiz de 2, porque eu não posso fazer nada, nem simplificar, nem multiplicar, nem nada. E embaixo eu terei raiz quadrada de 4, que será 2. Então, essa é a nossa resposta. Raiz de 2 sobre 2. Tá bom? Então, a letra A e a letra C respondidinhas aí da terceira questão. Tá? Na quarta questão, o que ele diz? Determine, na forma decimal, o valor de cada expressão a seguir.
E aí é interessante, porque ele já deu para a gente os valores que nós temos que usar para a raiz de 6, para a raiz de 2 e para a raiz quadrada de 10. Ótimo, tá? Diminui o nosso trabalho aí um pouquinho, tá? Então, o que nós vamos fazer? Primeiro, nós vamos aí pegar essa raiz quadrada de 3 sobre 2, nós vamos separá-la igual nós acabamos de fazer na terceira, assim. Então, fica a raiz quadrada de 3 no numerador, fica a raiz quadrada de 2 no denominador. Pronto. O que eu faço? Vamos racionalizar. Então, ó, vou repetir o meu numerador, repetir o meu denominador, e aí, ó, multiplicá-lo por 2 embaixo, multiplicar por 2 em cima. Pronto. O que eu vou ter lá em cima? Como as raízes têm o mesmo índice, a gente repete e multiplica os números que estão dentro das raízes. 3 vezes 2 é 6. Ótimo. E lá embaixo, eu tenho raiz de 2 vezes raiz de 2. Isso vai ser o quê? Raiz de 4, porque basta multiplicar o 2 com 2. Beleza, vamos lá. A raiz de 6 ele já me disse quanto é, tá bem aqui, ó. Então eu já substituo logo ali, né, na expressão. 2,449. Beleza, esquisito, né? Beleza. Sobre raiz quadrada de 4 é 2. Pronto. Agora, gente, nós temos que resolver essa divisão, tá? Se eu tivesse a calculadora, eu resolveria rapidinho. Professor, mas não tenho calculadora. Então, vamos resolver no manual. Como é que eu faço? Vou armar aqui embaixo. 2,449, tá? Vamos repetir, vamos voltar aí numa aulinha de divisão, né? Quando os números têm raiz e o outro não tem. O que eu faço? Primeiro, como meu dividendo tem raiz, o meu divisor tem que ganhar uma vírgula também. Desculpa, tá? E aí o que acontece? Eu tenho 3 números depois da vírgula. O meu divisor tem que aparecer 3 números. Só que eu não posso colocar qualquer número. Então eu acrescento zeros. 1, 2, 3. Tá? Feito isso, eu posso vir com minha borrachinha e tirar a vírgula do dividendo e tirar a vírgula do divisor, tá? Eu só posso fazer isso depois que eu igualo as casas decimais, tá bom? Posso apagar a vírgula. O que eu tenho agora? 2.449 dividido por 2.000. Lógico, né? Que vai ser 2. Por quê? 2 vezes 2.000 é 4. 2 não, aliás, é 1, gente. Desculpa, tá? É 1 aqui. 2.449 dividido por 2.000, lógico que será 1, tá? E 1 vezes 2.000 é 2.000, só que vai sobrar 449, tá? Eu quero continuar a minha divisão, mas não dá porque aqui o meu dividendo é menor. Então, coloca a vírgula no quociente e acrescenta um zero. Tá? Como eu acrescentei um zero, eu posso vir aqui e tirar 1 também. O que foi que sobrou? 449 dividido por 200. Ah, agora sim é 2. Porque 2 vezes 200 é 400. Vai sobrar 49. Mas eu quero continuar minha divisão. Como eu já acrescentei o zero, a vírgula, né? Eu posso continuar acrescentando os zeros no dividendo. Então, agora eu tenho 490 dividido por 200. Como eu acrescentei o zero, eu posso tirar esse zero e um zero daqui também. Agora ficou 49 dividido por 20. Vai dar 2. 20 vezes 2 é 40. Para 49, vai faltar 9. Mas eu quero continuar a divisão. Então, como eu já botei a vírgula no quociente, acrescenta um zero e continua a divisão. 90 dividido por 20. Mas aqui tem zero e aqui ainda ficou um zero, então eu posso tirar. 9 dividido por 2, agora vai ser 4. Mais 4 vezes 2 é 8, então vai faltar 1. Tá? E aí nós podemos parar aqui. Por que eu vou parar aqui? Porque a resposta está aqui. Ó. Nós encontramos 1,224. Se eu fosse continuar e eu acrescentasse mais um zero, eu ia achar o 5 lá depois do 4 e ia encerrar. Tá? Mas aí, como o livro
ele não fez esse cálculo, nós também não precisamos ir além. Então a nossa resposta é 1,224, tá? Então, uma forma de calcular pode ser usando a calculadora, sem dificuldade, mas quem quiser exercitar a divisão de números decimais, né, o método é esse. Primeiro igualar as casas decimais, tirar a vírgula e aí começar com as divisões, tá bom? Chegamos agora na quinta questão, tá? E aí já vai aparecer agora os índices aí um pouco diferentes, né? Vamos observar que já vai aparecer índices diferentes aí, tá? Mas nada que nos assuste. Então, vamos começar aí pela letra A. Racionalize os denominadores das expressões. Então, na letra A eu tenho 1 sobre raiz quinta de 6 elevado ao cubo. Então, primeira coisa, gente, é repetir o numerador, repetir o denominador 5, tá? Agora muito cuidado. Pronto. E agora o que acontece? Como eu quero eliminar a raiz quinta de 6 ao cubo, então eu tenho que repetir ela aqui embaixo, tá? Raiz quinta embaixo e em cima também, tá? Não esqueçam disso. O que eu fizer embaixo eu tenho que fazer em cima também, porque senão acaba alterando o valor original da expressão. Pronto. O que eu faço agora? Se eu multiplicar 1 por raiz quinta de 6 elevado ao cubo, lógico que vai ser raiz quinta de 6 ao cubo, né? Aquele 1 não vai alterar nada. Mas o que vai acontecer com a expressão de baixo? Ó, prestem bastante atenção. Como os índices são iguais, né? É 5 nos dois, então eu já sei que a raiz vai ser raiz quinta, né? Pronto. E aí o que acontece? Agora, eu vou colocar aqui, para a gente enxergar melhor a situação, eu vou colocar raiz ao cubo, 6 elevado ao cubo aqui, da primeira raiz, tá? Vezes raiz 6 ao cubo da segunda raiz, tá? E aí vocês já vão identificar de cara o que eu achei, ó. Eu achei uma multiplicação de bases iguais. O que eu faço então quando as minhas bases são iguais? A gente faz o quê? Deixa eu repetir aqui embaixo, aqui o meu numerador, tá? Aqui embaixo. E aí, galera, o que acontece? Ó? Aqui, o que eu tenho? 6 elevado ao cubo vezes 6 elevado ao cubo. As bases são iguais, então eu posso repetir a base e eu posso somar os meus expoentes. Tá? 3 mais 3 é 6. Beleza. Pronto. Encerrou? Não. Agora nós vamos para os mínimos detalhes. Por quê? Primeiro, o meu numerador, né, eu tenho o meu índice maior do que o meu expoente. Pronto, eu não posso simplificar nada aqui. Mas lá embaixo, o meu índice ele é menor do que o meu expoente. Ah, aqui eu posso usar a simplificação. Como é que vai ficar então? Olha só. Se eu tenho 6, deixa eu colocar bem aqui embaixo, ver se está certo. Se eu tenho 6 elevado à sexta, e eu tenho o índice 5, eu posso escrever, gente, esse expoente 6 de uma outra forma, né? De um modo que eu consiga achar 5. Né? Como é que eu faço isso? Eu vou transformar essa potência em uma multiplicação de bases iguais, sendo que um dos meus expoentes será 5. Por quê? Quando eu somar 5 mais 1, eu vou achar o expoente anterior, o original. Tá? Então, o que eu vou ter agora? Vou apagar aqui. Então, o que eu vou ter? Olha só. Lá em cima eu vou repetir novamente. Tá? Pronto. Agora aqui embaixo, foi o que nós achamos. Eu não vou mais botar 6 elevado à sexta potência. Agora eu vou colocar o seguinte. Como eu quero eliminar o expoente com o índice, então eu coloco 6 elevado à quinta potência vezes 6 elevado a 1. Pronto. Agora sim eu vou poder fazer alguma coisa. Vou repetir de novo aqui em cima. E lá embaixo, ó, o que vai acontecer?
Como o meu expoente é igual ao meu índice, um dos 6 vai para fora, o outro vai ficar solitário dentro da raiz. Beleza? Pronto. Aí vocês vão dizer, agora acabou, professor, de fato. Ainda não, gente. Como assim ainda não acabou, professor? Ó, vamos olhar o seguinte. Se vocês perceberem, nós temos aí o seguinte. Uma divisão de radicais, de raízes, no caso, né? Radicais. E se vocês já perceberem também, os índices são iguais. Tá? Então, o que eu vou fazer? Olha só. Por que eu botei aquele 1? Porque o fator externo de cima é 1 e o fator externo de baixo é 6. Tá? Lembre-se que na divisão de raízes, né, a gente divide fator externo com fator externo e as raízes com as raízes. Tá bom? Então, eu já coloquei aqui os fatores externos e aí agora eu vou me preocupar com as raízes. Então, como é que eu faço? Coloco uma raiz aqui bem grande. Tá? Raiz quinta, lógico, sem esquecer, né? E aí, gente, o que acontece? Lá em cima eu tenho raiz, dentro eu tenho 3, e lá embaixo eu tenho 6 elevado a 1. Pronto. Tá? É isso aqui que a gente tem. Toda fração é uma divisão e toda divisão é uma fração. Pronto. O que eu faço agora? 1 sobre 6. Não precisa dividir 1 sobre 6, tá? A gente pode deixar na forma de fração. E aí, dentro da raiz eu tenho bases iguais, repete a base. Como é uma divisão, subtrai os expoentes. Tá? 3 menos 1 é 2. Pronto. E está aí resolvido o nosso probleminha. Tá? Então, dá um pouquinho mais de trabalho, mas é uma coisa que vocês podem conseguir sim resolver de uma maneira bem simples. Tá? Vamos para o segundo exemplo para ver se a gente consegue clarear mais. Então, na letra C, eu tenho agora 2 sobre raiz nona de 2 elevado a 7. Então, o primeiro passo, ó, sempre repetir o meu numerador, repetir o meu denominador, tá? E aí, claro, como eu quero eliminar essa raiz, né, raiz nona de 2 elevado a 7, eu vou ter que repetir a mesma raiz aqui embaixo. E automaticamente eu vou ter que fazer aparecer uma mesma raiz igual a essa lá em cima. Tá? Pronto. O que eu faço agora? Lá em cima eu não posso fazer nada ainda, tá? Então a gente repete. O bom dessas racionalizações é que geralmente em cima no numerador a gente nunca faz nada. Tá? Pronto. Então aqui é 9, 2 elevado a 7. Beleza. O que eu tenho no denominador? Ó, multiplicação de radicais com índices iguais. Tá? O índice é 9, então já bota aqui, ó, 9 é a mesma raiz para todos. E aí eu vou me preocupar agora em multiplicar os números que estão dentro das raízes. Mas se eu olhar para as raízes, o que eu tenho? 2 elevado a 7 vezes 2 elevado a 7. Tá? É uma multiplicação de bases iguais. Tá? O que eu faço? Simples. Vamos resolver aqui primeiro. Vamos repetir, na verdade, aqui em cima. Tá? 2 raiz nona de 2 elevado a 7. Tá? E lá embaixo, né? Já repete aqui o 9, o índice. Como as bases são iguais, a gente só soma os expoentes, que é a multiplicação, tá? 7 mais 7, 14. Pronto, beleza. O que eu faço agora? Ó, igual nós fizemos na letra A. Vamos analisar as situações. No numerador, o meu índice é maior do que o expoente. Não posso fazer nada. Mas, no denominador, o meu índice é 9, o meu expoente é 14. Então, eu posso simplificar na parte de baixo. Tá certo? Então, vamos lá. Então, vou repetir aqui o numerador, tá? Em cima.
E agora eu vou trabalhar aqui para escrever esse denominador de uma outra forma com que eu consiga eliminar alguém da raiz. Tá? Então, gente, se eu tenho 2 elevado a 14, e eu quero escrever isso de uma forma que eu possa ter um 9 em uma dos expoentes, né? Então é simples, se eu já tenho 9, para 14 vai ficar 5, ok? Por quê? As bases são iguais. É multiplicação. Então, quando eu somar os expoentes, eu vou ter exatamente o 14. Então, ó, em vez de colocar 2 elevado a 14, eu vou botar 2 elevado a 9 vezes 2 elevado à quinta potência. Pronto. Agora o que é que eu faço? Vou repetir de novo em cima. Em cima a gente não faz tanto nada que a gente acaba errando porque não esquece de repetir, né? Pronto. Agora, ó, propriedade. Expoente e índices iguais. Então, um dos dois vai para fora. O outro vai continuar lá dentro. Tá? 2 elevado à quinta potência. Tá? Terminou? Ainda não, gente. Por quê? Nós temos que lembrar. Isso é uma divisão. Tá? E como nessa divisão nós temos fatores externos, nós dividimos primeiro os fatores externos. Então, vai ficar assim. Ó. Eu tenho 2 dividido por 2, tá? Aqui, ó, fator externo de cima, fator externo de baixo, tá? E as raízes? Aí eu posso fazer uma raiz grande, né? Raiz nona, que é dos dois. Aí eu escrevo o seguinte, ó. 2 elevado a 7 do numerador, 2 elevado a quinta do denominador. Lembrando, toda fração é uma divisão. Eu não estou conseguindo enxergar a divisão, transforma em fração. Eu não estou conseguindo enxergar a fração, transforma em divisão. Tá bom? E pronto. Agora, ó, 2 dividido por 2 é 1. Para que eu vou botar? Não precisa. Tá? Aí eu vou só para dentro da raiz. O que eu vou ter? Olha só. Então, a nossa resposta será raiz nona. E lá dentro nós temos 2 dividido por 2. Né? 2 elevado a 7 dividido por 2 elevado a quinta. Como as bases são iguais, é uma divisão. Então, eu vou subtrair os expoentes. 7 menos 5 será 2. Então, essa é a resposta da nossa querida letra C. Tá, gente? Então, de novo, mais uma vez, dá um pouquinho de trabalho, mas aí eu já estou gravando a aula para vocês, então é só assistir 1, 2, 3, quantas vezes for necessário para vocês entenderem o processo e conseguir responder as questões, tá bom? E aí, por último, chegamos à nossa sexta questão, tá, gente? A sexta questão, galera, aí ela já vai ser um pouquinho diferente das demais, tá? Vou explicar por quê. Se vocês perceberem, ele racionaliza o denominador das seguintes expressões. Tudo é racionaliza, beleza. Mas agora, se a gente olhar para as questões aí, as alternativas, nós não temos fatores externos. Em vez de ter fator externo, eu tenho uma operação. Tá? Por exemplo, na letra E eu tenho 3 menos. Antes não estava aparecendo menos. Na letra D eu tenho 3 mais. Antes não aparecia esse sinal de mais. Tá? Então, quando isso acontece, aí nós temos que ampliar o nosso método de resolução. Porque aí, no caso, agora vai entrar também esse 3 e o sinalzinho de menos na resolução. Tá? Então, como é que nós vamos fazer? Prestem bastante atenção. Tá? Então, olha só o que eu faço. Então, o primeiro passo continua igual. Então, repete aqui o numerador. Tá? Tá lá o numerador. Repete uma, né? Denominador. Pronto. Observe que eu coloquei no parênteses. Por que eu botei no parênteses? Porque a gente agora vamos fazer o seguinte. Como nós temos uma operação envolvendo a raiz, para a gente conseguir eliminar essa raiz, nós temos que escrevê-la usando o seu oposto.
Como assim, professor? Imaginar, se eu tenho 3 menos raiz de 6, o oposto aqui, gente, é só alterar o sinal que está entre o inteiro, né, o número 3, e a raiz. O sinal não é menos? Tá? O sinal é menos. Então, o oposto vai ser o quê? 3 mais raiz de 6. Pronto. Então, é isso que eu vou fazer. Então, toda vez que aparecer uma operação entre o inteiro e a raiz, eu vou ter que copiar do outro lado dele, né? Vou ter que multiplicá-lo pelo inverso do que eu tenho lá. Se é negativo, o número que está entre o inteiro e a raiz, a outra vai ficar positiva. Se é positiva, o outro fica negativo. Então, ó, só apagando aqui, o que eu vou fazer? Então, se eu tenho 3 menos a raiz de 6, a outra vai ser 3 mais a raiz de 6. Pronto. E aí, lembrando, multiplicação. Se eu coloquei esse 3 mais raiz de 6 embaixo, automaticamente ela vai ter que aparecer em cima no numerador também. Tá? Como o nosso numerador é 1, não vamos ter tanto trabalho. Tá? Pronto. Agora nós podemos começar a fazer as continhas. Tá? Então, multiplicando aqui em cima, como é 1, só repete, tem que fazer, né? 3 mais raiz de 6. Tá? Agora o nosso trabalho maior vai ser embaixo, no denominador. Por quê? Nós temos que multiplicar aqui e usar a propriedade da distribuição. Ou seja, multiplicar todo mundo de um lado por todo mundo do outro lado. Tá? Vamos começar aqui. Ó. 3 vezes 3 é 9. Beleza. Mais 3 vezes raiz de 6, né? Eu só junto o inteiro e a raiz. Tá? De novo, ó. Já usei o 3, agora eu vou usar o menos raiz de 6. Então, ó, já bota o menos aqui, tá? De novo, raiz de 6 vezes 3. Junta o 3 e junta a raiz de 6. Tá? Porque vocês têm o fator externo num e a raiz do outro. Então, é só juntar os dois. Tá? Se complementam aí. E por último, nós temos a raiz de 6 vezes a raiz de 6, né, gente? Aí lembrando, é uma multiplicação onde os números de dentro da raiz são iguais. Então, é 6 vezes 6, fica 36. Pronto. Ok. O que eu faço agora? Em cima eu não faço nada, né? 3 mais raiz de 6. Belezinha. Agora aqui embaixo vamos só organizar. Eu tenho 9 mais... Olha só o que acontece. Ó. Olha só onde é que acontece a eliminação da raiz. Eu tenho mais 3 raiz de 6 e eu tenho menos 3 raiz de 6. Ou seja, é o mesmo valor, só que com sinais opostos. Né? Eles são chamados opostos simétricos. Então, se eu somá-los ou subtrair, eu terei 0. Então, ó, bem aqui a raiz some, vai desaparecer. E aí, o que foi que sobrou? Né? Vou até tirar esse sinalzinho de mais aqui, porque o que a gente tem aqui na frente, ó, vamos olhar para cá, bem aqui, ó, é menos, né? Então, tem que vir para cá. Menos raiz quadrada de 36. Oxe, raiz quadrada de 36 é 6. Pronto. O que eu faço lá em cima? Nada. 3 mais raiz de 6. E lá embaixo, galera, só para finalizar, eu tenho essa subtração. 9 menos 6 é 3. Pronto. Então, essa é a nossa resposta. Tá? Vocês podem perguntar, professor, mas por que eu não posso dividir o 3 por 3? Primeiro, para eu poder realizar essa simplificação, eu não posso ter nem sinalzinho de mais e nem sinalzinho de menos entre a raiz e outro número. Tá? Então, se eu não tivesse esse mais aqui, eu poderia simplificar, né? Dividir 3 por 3 e encerrar, ficava só com raiz de 6. Mas esse sinal de mais, ele não permite que eu faça isso. Tá? Então, muito cuidado. Eu vou apenas simplificar quando não tiver nenhum sinalzinho de mais, nem um sinalzinho de menos. Tá bom? Porque se tiver aí, vocês não podem fazer a simplificação. Só em casos muito especiais, que não vai aparecer aqui por enquanto, tá bom? Para fechar, vamos para a letra D.
tá? Deixa eu isolar aqui das outras. A letra D, gente, é o mesmo esquema. Primeira coisa que eu faço, repetir o meu numerador. 2 menos raiz quadrada de 2. E lá embaixo eu tenho 3 mais raiz quadrada de 2. Lembrando, ó, como eu tenho o sinalzinho de mais, tá? Quando eu for colocar a outra expressão, basta eu trocar o sinal. Então, se era positivo, agora fica negativo, tá? Pronto. Então, se eu coloquei em cima, automaticamente ela vai ter que aparecer lá também, no numerador, tá? E aí já lembre-se, né, que eu falei, tá? Se eu tiver mais de um número no numerador, quando eu for colocar essa repetir a raiz em cima, lembrar de colocar dentro do parênteses, tá? Porque aí, no caso, eu vou ter que fazer a multiplicação, distribuição em cima e embaixo. Tá? Bora lá. Bem devagar, para a gente tentar entender direitinho. Então, o que eu tenho aqui? Ó? Primeiro, multiplicar todo mundo do outro lado por 2. Então, 2 vezes 3 é 6. Beleza? 2 vezes menos raiz quadrada de 2. Ó, como 2 desse lado não tem raiz e a raiz quadrada de 2 do outro não tem fator externo, então é só juntar, gente. Ó. 2 raiz de 2. Pronto. Agora eu vou multiplicar todo mundo do outro lado por raiz quadrada de 2. Então, raiz quadrada de 2 vezes 3, ó, é só juntar. Então, fica 3 raiz quadrada de 2. Tá? Agora, cuidado, ó, porque essa raiz quadrada é negativa e essa daqui também é negativa. Como é a multiplicação, e na multiplicação sinais iguais, a resposta será sempre positiva. Tá? E aí, lembrando, 2 vezes 2, né, porque são os números que estão dentro das raízes, é 4. Beleza. Em cima, resolvido. Vamos para baixo. Mesmo esquema. Ó. 3 vezes 3 é 9. Tá? 3 vezes raiz quadrada de 2 é só juntar 3 com a raiz quadrada de 2. Tudo multiplicado por 3. Agora vamos multiplicar todo mundo por raiz de 2. Então, raiz de 2 vezes 3, ó, agora eu vou juntar, só que essa é positiva. Ó. Então, ó, raiz de quadrada de 2. Pronto. E por último nós temos, ó, raiz de 2 vezes raiz de 2. 2 vezes 2 é 4. Pronto. Agora vamos resolver, começar lá em cima. Então, o que eu tenho aqui em cima? Eu tenho 6, tá? Deixa eu repetir aqui, 6. E agora, gente, ó, observem. Nós temos aqui a raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 2, tá? Mesmo índice e mesmo radicando. Então, eu posso realizar a operação entre os fatores externos, 2 e 3. Nesse caso, o 2 ele é negativo. O 3 também é negativo. Então, sinais iguais, a gente soma e repete o mesmo sinal. Ou seja, 3 mais 2 é 5, raiz de 2. Pronto. Mais raiz quadrada de 4 é 2. Então, em cima, ok. Lá embaixo, eu tenho 9. Aí, ó, sempre vai aparecer o oposto ou simétrico, porque a gente vai eliminar a raiz de baixo. Então, ó, eu tenho menos 3 raiz de 2 e eu tenho mais 3 raiz de 2. É zero. O que sobrou? Menos raiz quadrada de 4, 2. Pronto. Lá em cima, para finalizar, gente, eu tenho esse 6 que está sozinho e o 2 que está sozinho. 6 mais 2 é 8. Pronto. 8 menos 5, raiz de 2. E embaixo, para fechar, eu tenho 9 menos 2, que é 7. Tá? Então, essa foi a nossa resposta encontrada. Tá, galera? Então, gente,
Tá aí a resolução de algumas não, né? Eu resolvi o exercício todo, não todas as questões, mas pelo menos uma ou duas questões de cada exercício eu resolvi. Então, o trabalho de vocês vai ser rever e rever novamente todas as questões e tentar resolver o exercício que está na página, tá? Da primeira questão até a sexta questão, tá certo? Pausem o vídeo, vão fazendo de uma por uma, tá? Tenho certeza que a explicação vai fazer vocês conseguir resolver a atividade, tá bom? Então aqui eu me despeço de vocês. Tentem resolver o exercício, depois eu vou colocar na plataforma direitinho, tá? Só para vocês terem um meio, né, um meio de poder enviar as atividades por lá, tá certo? Então, desde já, um abraço a todos e até mais.